A paz do Senhor, meus irmãos, convido vocês para participar juntamente conosco de mais um resumo da nossa EBD, lição de número 13, onde nós vamos tratar do tema alcoolismo, um caminho tenebroso. Quando fala que é tenebroso, significa que é algo pesado. Vamos ver? O texto-chave aqui está em Provérbios, capítulo de número 20, o versículo de número 1. A lição passada nós lemos Provérbios 23, 29 ao 35. Cabe muito bem também nesta lição. Na outra falou sobre o alcoolismo também, mas tratou de vários vícios e compulsões. Então, Provérbios 23, 29 ao 35 também fala muito bem a respeito do tema proposto de hoje, que é o alcoolismo. Agora, Provérbios 20, versículo 1. O vinho é zombador, e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles, pela bebida forte e pelo vinho, não é uma pessoa sábia. E nós vivemos orando a Deus, o verdadeiro cristão ora a Deus pedindo sabedoria. Então esse versículo aqui vai na contramão. Diz que a pessoa que faz uso do vinho e da bebida forte não é uma pessoa sábia. Então, através dessa lição, através do resumo de hoje, nós ficaremos sabendo que o consumo do álcool pode vir a ser o caminho mais curto para a ruína física, emocional e também espiritual do ser humano. E nós não queremos isso para nós e nem para o nosso próximo, não é verdade? Quando eu estava dando a aula passada e caiu o tema de alcoolismo, nós vemos através da cultura que jovens, principalmente o homem, começa a beber cedo. Principalmente aqueles que moraram no sítio, estava cuidando de uma lavoura ali, seja de café, de laranja, o que for. Os mais velhos levavam o garrafão de pinga e falavam: Olha, se você beber, você é macho. Já ouviu isso? Se você beber, você é um verdadeiro homem. E nós sabemos que não é bem assim, nós não precisamos provar nada para ninguém. O verdadeiro homem, aquele que é forte mesmo, é aquele que anda em comunhão com Deus. Isso é para o cristão um verdadeiro homem, um homem de Deus. Então vamos lá. Os conflitos da vida tratados nessa série de lições a qual nós tivemos até aqui, ela nos traz ensinamentos preciosos, mas também perturbadores, pois estampam uma dura realidade que tem tirado a paz de muitos cristãos. E nós queremos cada vez mais andar em paz, em santidade, né, tendo esperança, verdadeira alegria. E como eu tenho frisado nessa tecla, todas as vezes nós tendo a oportunidade nós falamos, você só vai conseguir a verdadeira paz, a verdadeira alegria, ter esperança genuína se você tem comunhão com Deus. Então tudo que foi falado até hoje, através dessa série a qual nós estamos estudando na EBD, falou de ansiedade, falou de medo, da depressão, o senso de culpa, a ira, da solidão, os complexos, o luto, falou a respeito do desespero, do suicídio e dos vícios. Então, de fato, muitos são os males que nos rodeiam e todo cristão está sujeito a isso, seja cristão ou não cristão, está sujeito a todos esses males, porque nós vivemos neste mundo. Então, nós vemos que são os males que nos rodeiam. E se não fosse a boa mão de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui falando para vocês e vocês não estariam aí me ouvindo neste momento. Então, somente pela misericórdia, pela mão de Deus nos protegendo, nos guardando, e também através dos conselhos seguros da Sua palavra e as vozes sensatas que se levantam para exortar, de pessoas que se dedicam através da palavra para querer ajudar o teu próximo, dar uma palavra de conselho, de exortação, de ensinamento, para que nós possamos cada vez mais atingir um grau de, será que nós podemos falar de perfeição? Mas nos aproximarmos cada vez mais de Deus, tendo comunhão com Deus. E isso é um exercício diário. Tem que ser constante, tem que haver uma constância nessa busca, né? Tem que haver todos os dias uma busca sincera para com Deus. Então nós vamos ver aí, ó, que se não fosse isso, se não fosse a mão do Senhor, pessoas que se dedicam através da palavra, a própria palavra, que é a verdade, que é a boca de Deus,
Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui, nós já teríamos sucumbido. Todas as questões tratadas aqui, em maior ou menor escala, elas prejudicam o ser humano, elas vão minando, vão tirando a força. Então nós podemos ver que tudo isso atrapalha o desenvolvimento da vida espiritual. Embora sejam ainda contornáveis pela intervenção divina ou pelo próprio esforço humano, quando a gente quer melhorar, quando a gente decide melhorar, eu admiro muito as pessoas. Eu tenho exemplo na minha família de pessoas que fumavam. Meu pai fumava e ele tem ali uma atitude. Ele bebia também. E ele falou: não, a partir de hoje, sabe aquela pessoa que tem a decisão, que tem um domínio próprio, assim? E ele tomou a decisão: a partir de hoje eu não vou colocar mais cigarro na boca, a partir de hoje eu não vou beber mais. E assim se fez. Então eu tenho muito orgulho do meu pai, porque eu vi isso acontecendo dentro de casa. Glórias a Deus por isso. Então, no entanto, quando o assunto é alcoolismo, a questão parece atingir proporções incontroláveis. Eu vou trazer números aqui para vocês que vocês vão ficar espantados. Por favor, continue assistindo aí que vocês vão ver como é alarmante, como que é perigoso a questão do alcoolismo. Uma vez que o álcool é capaz de entorpecer tanto a razão, que passa a interferir na vontade de muitos indivíduos. O tema ele é cercado de polêmica. Por quê? Em seus aspectos culturais, ideológicos, científicos e principalmente no campo da espiritualidade. Por isso, nosso desejo é descobrir na palavra de Deus um caminho seguro para a gente encontrar segurança aí, que nos conduza a um posicionamento cristão e ético coerente com a fé que professamos e no qual possamos encontrar a paz de espírito, a boa consciência e também dar um bom testemunho por onde a gente passar e ter a certeza da plena liberdade. Aí tem gente que fala assim: não, mas eu sou livre. Escravo é aquele que não pode. E por falar de escravo, em Êxodo, capítulo de número 21, fala do escravo da orelha furada. Ele chegava como escravo e após um determinado período ali, ele poderia escolher se ele iria continuar servindo o seu senhor ou não. E aí, quando ele decide, por amor, servir ao seu senhor, era marcado na orelha dele, era furada a orelha dele. Então representava que aquele escravo ali, a partir daquele momento, ele estava servindo por amor, porque ele poderia ser livre. E aí ele escolhia continuar com seu senhor servindo por amor ou tomar um rumo diferente. Mas ele escolheria, muitos escolheram servir por amor. Que história linda, né? E verdadeira, tá lá em Êxodo 21. Eu não vou entrar em detalhes aqui para a gente ganhar tempo. Então, por isso, irmãos, nosso desejo é descobrir na palavra de Deus um caminho seguro. E tem vários textos bíblicos aí que vai te encorajar a fugir desse vício, podemos dizer aí um vício maldito, que tem atrapalhado, que tem acabado com famílias, destruído casamentos. E nós vamos dar sequência aqui, vamos lá. Olha esses números, o álcool e a morte. Olha que combinação. 3 em cada 4 acidentes fatais de trânsito são provocados pela ingestão de álcool. 30% dos crimes no Brasil são cometidos sob influência de bebidas alcoólicas. Em São Paulo, por exemplo, um estado populoso, 20% dos homicídios ocorrem dentro de bares ou nas proximidades deles. Nos finais de semana, a taxa dobra. Olha só que perigo. A cerveja é a bebida mais ingerida nos momentos que antecedem os acidentes de trânsito. Agora, o álcool, uma droga que causa dependência. E quantas pessoas que nós conhecemos, na nossa família também tem, pessoas que lutaram e graças a Deus conseguiram, tiveram êxito para sair do vício do álcool. Pessoas que se tornaram alcoólatras, mas serviram ali, entraram no grupo dos narcóticos anônimos, do AA, né, também, e obtiveram êxito. E estão limpos há mais de 5 anos para a glória de Deus. 15 milhões de brasileiros são dependentes do álcool, um grande número, 15 milhões de brasileiros. 95%
internações em clínicas para desintoxicação são de alcoólatras. A dependência do álcool frequentemente começa com o uso de bebidas mais leves, como o chopp e a cerveja, e depois vai tendo uma evolução, se pode dizer assim, para bebidas mais fortes. 1 em cada 8 pessoas que bebem socialmente desenvolvem a dependência física e mental do álcool. Quem pavimentou esse caminho? Quem que conduziu esse caminho? Quem que parece que fez florescer esse caminho? Somos bombardeados diariamente pelas campanhas publicitárias de bebidas alcoólicas, sem qualquer escrúpulo. Tentam passar a ideia de que a coragem, eu já ouvi muito na minha adolescência, na nossa juventude, graças a Deus, na nossa juventude, tanto eu como a minha irmã, nós saíamos com os amigos, mas nós não bebíamos. Mas nós víamos eles falarem muitas vezes isso. Nossa, eu bebo para tomar coragem. Né? Então, muita publicidade aí induz a isso. Que se a pessoa beber, ela vai ter coragem. Então, coisas que influenciam coragem, o sucesso, diz que traz felicidade, a sorte no amor, as boas amizades e os melhores momentos da vida estão em espera daqueles que fazem uso da bebida. E nós sabemos que não é verdade. Na verdade, essa propaganda enganosa não é de hoje. Ela foi vinculada pela primeira vez, preste atenção nisso. Pela primeira vez houve uma propaganda. E olha só que perigo. Ela foi um veículo de primeira vez lá no Jardim do Éden, oferecendo um produto que prometia satisfação imediata. Olha o que a serpente falou: boa para se comer, diversão estimulante, ela é agradável aos seus olhos, Eva. E fortalecimento mental, desejável para te dar entendimento, você vai possuir sabedorias a qual você nem imagina. O publicitário daquele anúncio só não avisou quais eram os efeitos colaterais, quais seriam as consequências. A serpente não avisou Eva quais seriam as consequências. Sem que retiremos a responsabilidade humana, Satanás é aquele que, desde o Éden, vem para roubar, matar e destruir. Fique atento sobre isso. Está lá em João 10:10. Foi ele o agente pelo qual a humanidade foi afastada do seu Criador, penetrando no caminho da concupiscência, do prazer irresponsável, do egocentrismo moral, que coloca os interesses pessoais numa posição central, o bem-estar do próximo em segundo plano e a vontade de Deus deixada de lado. Que perigo, que perigo. E nós sofremos as consequências até hoje porque Eva caiu nessa propaganda. Por esse caminho pavimentado pelo inimigo e que se desvia para o mal, já passaram muitos homens e mulheres consagrados. Alguns por descuido próprio, outros por desaviso, mas a maioria por imprudência. Noé passou por esse caminho, pelo caminho da embriaguez. Está lá em Gênesis 9, do versículo 20 ao 27, você pode ler. Noé caiu no caminho da embriaguez. Ló também, e Ló foi terrível. Ló, através do descuido com a bebida, ele conduziu a vereda tortuosa e sombria da promiscuidade e do incesto. Foi terrível o que Ló fez. Está lá em Gênesis 19, de 31 a 38, você pode ler. Sansão também passou pelo caminho da embriaguez. Jacó passou pelo caminho da embriaguez. Profetas e sacerdotes passaram pelo caminho da embriaguez. Então eu e você tem que estar vigilante. Nós temos que ser prudentes para que nós não venhamos também cair na mesma armadilha. A estrada da bebedeira é extremamente perigosa, apesar de aparentemente ser fascinante e divertida. Por ela transitam aqueles que não se alegram com os caminhos do Senhor e não estão dispostos a ouvir os conselhos lúcidos da sua palavra, na qual podemos ler em Provérbios 23, do 31 ao 33, também o versículo 35.
Não se junte com os beberrões, nem com os comilões. Provérbios 23:20. Aí tem também, ó, você pode ler aí na sua casa, Romanos 13:13, Efésios 5:18, Isaías 5:11, 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 10. Todos esses versículos estão falando do perigo do alcoolismo, do perigo do vinho, da bebida forte. Então tome muito cuidado com isso. E aí, o que induz a pessoa a esse caminho? Primeiro, personalidade. Os traços pessoais somados à experiência de vida pessoal podem levar alguns a se tornarem mais propensos do que outros ao consumo da bebida. Aquela pessoa que ela fala assim: olha, até hoje não deu nada certo na minha vida, então vou me entregar aí num copo de cerveja, vou me entregar à bebida e quem sabe isso faz eu me esquecer e muito pelo contrário, vai trazer mais problemas ainda para a sua vida. Tome cuidado com isso, tome muito cuidado. A hereditariedade. O Hospital das Clínicas de São Paulo, observando, eles fizeram uma pesquisa, 400 jovens dependentes do álcool. Concluiu que 70% deles tinha em sua história familiar parentes próximos, pais, mães, tios, avós, com problemas de alcoolismo. Essa é uma entre inúmeras pesquisas realizadas sobre esse tema. E o que eu tenho falado para a nossa igreja é o seguinte: se você vê que algo está acontecendo de ruim, muito próximo a você, ou com pessoas próximas, por exemplo, uma casa no seu bairro foi roubada. Aí daqui a pouco são duas, três. Opa, peraí. Foi te dada autoridade para repreender esse mal no nome de Jesus. Chama o seu grupo de igreja, chama os seus irmãos próximos, reúne em oração para combater isso em nome de Jesus. Aí tem pessoas que falam assim: ah, só orando que resolve, mas olha, nós que conhecemos da palavra, saiba que essa é uma ferramenta maravilhosa e nós já vimos, já adquirimos, já contemplamos várias vitórias através de uma simples oração sincera. Então foi te dada autoridade para repreender todo o mal no nome de Jesus. O ambiente anterior e também a cultura, como eu falei no começo, né? Principalmente aquelas pessoas que vivem na área rural, e aí o mais velho vem e fala, leva o garrafão de pinga até o cafezal e fala para o jovem assim: olha, se você tomar, você vai provar para mim que você é homem. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Homem de verdade é aquele que permanece na presença de Deus, aquele que honra o pai e a mãe, o marido que honra a sua esposa, a esposa que honra o teu marido, os filhos que honram os pais que cuidam muito bem da sua família, que dão um bom ensinamento, um bom testemunho no trabalho, fora, na vizinhança, por onde passar. Aí sim, você pode concluir que é um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, para a glória de Deus. Também o contexto familiar, não é regra, mas quase sempre filhos de pais que consomem bebidas alcoólicas fazem isso também, porque os pais o fazem. Então, pai e mãe, você é o espelho, você é o super-herói do seu filho. Então tome cuidado, o que você quer para o seu filho? O que você quer para o futuro dos seus filhos? Não pense nisso. Atitude dos pais, então influencia aí no contexto familiar. Expectativas culturais, assim como eu falei já anteriormente, não é o ambiente que é forte, é a personalidade e a força de vontade que são fracas. Por outro lado, temos que reconhecer a dificuldade de agir contrariamente à sociedade, quando a mídia, sob as mais diversas formas, incentiva o consumo de álcool como álcool positivo. E nós vemos cada vez mais famílias sendo destruídas. Eu creio que você não quer isso para sua casa, eu creio que você não quer isso para sua família. Pressão contemporânea, o que isso quer dizer? O estresse causado pela vida competitiva pós-moderna pode levar um indivíduo mais fraco à bebida. Né? Teve um dia difícil, um dia de estresse, então agora eu vou relaxar, vou chegar em casa e vou tomar uma bebida. E vai um gole, vai outro gole, e isso pode terminar de uma forma trágica. A pressão de amigos nos encontros sociais ou de negócios e também as necessidades íntimas, mente e coração, podem conduzir o indivíduo a uma fuga da realidade, da responsabilidade até,
do aborrecimento, da frustração, do tédio ou da solidão, isso conduzida pelo álcool. Influências espirituais. Todos nós nascemos com um vazio existencial. Eu tenho falado muito isso para a nossa congregação, para os nossos irmãos. Se você for pegar as aulas anteriores, em todas elas eu falei, existe dentro de nós, dentro do ser humano, um vazio existencial, que só é preenchido verdadeiramente com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. Você pode buscar fuga, você pode tentar buscar a alegria em várias coisas deste mundo. Só que somente a verdadeira alegria, a verdadeira paz, você só vai conseguir através da presença do Deus Todo-Poderoso. Tenha certeza disso. Tenho plena convicção daquilo que eu estou falando. Então, sem a presença salvadora do Senhor, o indivíduo, por mais que faça, ele não fica satisfeito. Então, a sua busca por preencher esse vazio, ele tenta em outras coisas, como no álcool. E em vez de satisfazê-lo, pode trazê-lo em mais problemas e levá-lo à ruína material, física e espiritual, acabando com famílias e terminando de forma trágica. Para onde nos leva esse caminho? As mazelas sociais. O álcool oferece uma série de perigos, tanto para quem o consome, quanto para as pessoas que estão próximas. Então tenha certeza disso. Se você está tratando deste vício, saiba que as pessoas mais próximas a você, pessoas que te amam, e talvez você deve também amar essas pessoas, elas vão sofrer muito. Então tome muito cuidado. Por outro lado, temos de reconhecer que essa ingestão precoce começa dentro de casa na maioria das vezes. Na permissividade dos pais, do barzinho convidativo, nas latinhas da geladeira, nas festinhas em família, em que pequenos e grandes compartilham bebidas alcoólicas. Então, a maioria dos casos aí começa dentro de casa. Na maioria das vezes, o problema começa dentro de casa, mas piora quando alcança as ruas, altera o comportamento, causa acidentes, até fatais. Isso no trânsito, né? E prejudica o aproveitamento escolar. Pessoas inteligentíssimas. Eu já presenciei, e amigos muito próximos meu perderam a vida. Pessoas inteligentes, engenheiros, e perderam a vida por causa do álcool. Saíram para uma festa, muitos deles, muitos amigos meus que estudaram comigo, hoje não estão mais vivos, e o álcool levou embora. É triste falar isso, é muito triste. A dificuldade é tão sombria que até mesmo a mídia, grande instigadora do consumo precoce, hoje se surpreende frente aos resultados que sua propaganda tem gerado. Olha só esses dados que estão no site www.alcoolismo.com.br. Pesquisas revelaram que em 2006, cerca de 30 milhões de brasileiros dependem, em 2006, o número de 30 milhões de brasileiros dependem exclusivamente físico-psicologicamente do álcool. Estão totalmente viciados, são alcoólatras. 30 milhões de brasileiros. O desajuste biológico são alguns dados. O governo gasta mais recursos na tentativa de reverter problemas causados pelo alcoolismo do que arrecada de impostos com a venda de bebidas alcoólicas. Isso é uma pergunta. Será que tem resposta? O álcool provoca demência, câncer, cirrose, gastrite, síndrome fetal, distúrbios no coração, impotência sexual, epilepsia, alucinações e outros males? Outra pergunta. Preste atenção nessa pergunta. Quase 68% das internações psiquiátricas, 64% das ocorrências de afogamento, 51% dos atropelamentos, 65% dos homicídios, 56% dos acidentes de carro, 54% das quedas fatais, 78% dos casos de estupro, 63% dos suicídios em nosso país
estão diretamente relacionados ao consumo de álcool? Outra pergunta. Talvez o grande problema para muitos cristãos não seja o consumo exagerado, mas a crença de que beber moderadamente não prejudica ninguém. No entanto, estudos apontam para o fato de que 19,5% da população mundial comprovadamente possuem uma predisposição genética para o alcoolismo. Por isso, meus irmãos, o melhor a fazer é evitar o álcool, porque um gole chama outro gole, um abismo chama outro abismo. Tome cuidado. Ao fracasso espiritual. Ou não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem bêbados herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9 ao 10. Então veja que o vício alcoólico, seja ele biológico ou provocado por desequilíbrio emocional, está listado entre as injustiças, entre aspas, que impedem a salvação. Deus fez do nosso corpo um templo para a sua habitação. Nós somos morada e templo do Espírito Santo. De maneira que aquilo que fizemos com o nosso corpo afetará diretamente a nossa espiritualidade. Isso é fato. Por isso Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse assim em Efésios 5:18: Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Tenha cada vez mais comunhão com Deus. Só assim você vai poder ter forças para vencer todo e qualquer mal. Então, concluindo a aula de hoje, o resumo da nossa aula, porque a aula é no domingo que vem na nossa EBD. Ainda que haja aparente abertura em algumas passagens bíblicas, parece que abre alguma brecha aí, mas isso aí é um engano, viu? Ainda que a medicina possa recomendar o uso moderado do vinho, ainda que a cultura nos dê total liberdade para desfrutar dos prazeres da bebida, parece-nos que o bom senso cristão nos leva em paz ao caminho da abstinência. Por quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Agora eu encerro já com um versículo. Antes de... Será que eu poderia fazer até uma propaganda aqui? Muitas pessoas que nos procuram para tomar o tererê, que é a erva mate gelada, muitos deles estão procurando tererê para sair do vício da bebida. E aí você pode pesquisar aí quais são os benefícios do tereré, uma bebida gelada, aí, é a mesma erva do chimarrão, né? Muito forte em Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraguai, na Argentina, e muito consumida por alguns atletas. E nós vemos aí grandes homens de renomes aí, que querem sair da bebida, e um dos passos aí, eles partem para o tereré, que é uma bebida um pouco amarga, dependendo do que você fizer, né? Do jeito que você faz. E aí algumas pessoas têm tido êxito para sair aí do alcoolismo, da bebida forte, né? Alcoólica, e toma aí o tereré, que é muito saudável. E nós aqui em casa tomamos todos os dias e nos faz muito bem. E para encerrar, 1 Coríntios capítulo de número 10 e o versículo de número 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem alguma outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se você tem dúvida, será que isso está agradando a Deus ou não? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Se isso vai glorificar o nome de Deus, se isso vai trazer aí para você um renovo espiritual, vai te aproximar cada vez mais de Deus, dê sequência. Agora, se isso for trazer empecilhos, trazer problema para sua casa, para sua vida, para sua família, meu irmão, dá um basta em nome de Jesus. E foi te dada a autoridade dos céus. E uma coisa
Muito importante, se você precisa de ajuda, levanta a mão. Não é feio, muito pelo contrário. Aí você vai estar mostrando que você é forte e que você quer melhorar para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.